Nesta edição do Auto Magazine passamos em revista ao Campeonato Nacional de Velocidade de 2014 e conhecemos os seus principais protagonistas. O Campeonato Nacional de Velocidade de 2014 ficou marcado pelo fim dos GTs e a passagem para os protótipos, com muitas equipas a lançarem-se neste novo campeonato com novas regras e onde a passagem pelas rampas passava então a ser uma realidade. Início então da jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade, com as atenções centradas no piloto de Braga, Carlos Vieira, que arrancava da pole position e que rapidamente imprimiu um andamento impressionante, chegando mesmo a ganhar mais de 1 segundo por volta aos seus perseguidores, tendo ao final de 3 voltas mais de 2 segundos de vantagem para José Pedro Fontes, que ocupava então o segundo lugar. A supremacia do Tatus preparado pela Veloso Motorsport era evidente e com 14 voltas cumpridas tinha já uma vantagem de 18 segundos para o carro da Sports & New, conduzido neste primeiro turno por José Pedro Fontes, que trazia na sua traseira o italiano Stefano De Val. Na quarta posição estava o campeão nacional de 2013 de GTs, César Campanisso, a mais de 19 segundos do líder. Carlos Vieira era assim o primeiro líder da corrida, construindo uma vantagem enorme antes da troca de pilotos, para o qual entrou nas boxes com 21 segundos de avanço para José Pedro Fontes. Contudo, Stefano De Val e César Campanisso já tinham encostado no carro de José Pedro Fontes e entraram juntos nas boxes, protagonizando um dos momentos da corrida. É que o italiano, que se apresentou sozinho em Braga devido a compromissos profissionais do seu irmão Nicola, conseguiu sair do pit lane primeiro que o jovem piloto da Nova Driver, Francisco Abreu, que perdeu mais tempo para iniciar o seu turno de condução. Já o líder da corrida, Carlos Vieira, bateu o recorde da pista, tendo entrado depois dos seus adversários nas boxes para que Carlos Vieira entregasse o volante do Tatus a Pedro Salvador. No entanto, o carro italiano teve dificuldades na ignição que relegaram a equipa da Veloso Motorsport para o quarto lugar. Assim, quando Pedro Salvador conseguiu finalmente entrar em pista, o acelerador ficou preso após poucas voltas e o piloto de Chaves teve de abandonar após uma saída de pista. Com o abandono de Carlos Vieira e Pedro Salvador, beneficiou o italiano Stefano De Val, que nesta fase já estava na frente da corrida com uma vantagem confortável sobre Francisco Abreu. O jovem piloto madeirense ocupava a segunda posição, um bom resultado para este jovem Francisco Abreu, que na tentativa de recuperar a sua desvantagem face ao líder, acabou por cometer um erro na saída da curva 3, entrando em peão e não conseguindo voltar a colocar o Tatus da Nova Driver em funcionamento, desistindo a 10 voltas do final da prova, um revés na aspiração da equipa de Sintra. Com mais este abandono, a Wolf colocava 2 carros no pódio final, já que António Ricciardi e Nuno Santos aproveitaram da melhor maneira os abandonos na frente da corrida para, com uma prova consistente e segura, subirem ao terceiro lugar, terminando contudo a uma volta do vencedor. A segunda posição foi para Miguel Barbosa, ele que aproveitou as incidências da corrida para subir ao lugar intermédio do pódio, mas já muito distante do líder da corrida. Miguel Barbosa terminou a 1 minuto e 6 segundos do italiano De Val. O resultado é bom, fizemos o segundo lugar, era um bocadinho uma incógnita o que é que seria este início do campeonato. Sabemos que conseguimos ser rápidos em sessões curtas, mas ainda não conseguimos encontrar uma boa afinação de corrida. É normal, não fizemos nenhuma corrida ainda, não conseguimos fazer stints muito grandes, temos que trabalhar nisso. Vamos alterar agora o carro para a segunda corrida e esperar estar mais fortes na segunda corrida em termos de ritmo de corrida. A vitória, essa sorriu a Stefano De Val, um piloto italiano mais adaptado a provas ao volante do competitivo Wolf GT 808-38, que em Braga não facilitou, entrando a vencer neste Campeonato Nacional de Velocidade. We had a bit of luck. I think that we also set up the car so it wasn't too hard on the tires, because I saw that the pace also was reduced a lot in the last part of the race for everybody, but our car was more consistent, so probably we should have worked on that also for qualifying, but still. Aqui o momento em que os bólides dão início à segunda prova do fim de semana, com Pedro Salvador a voltar a largar muito bem e a levar atrás de si o Francisco Abreu e o italiano Stefano De Val, bem como o Miguel Barbosa.
Pedro Salvador era assim o primeiro líder da corrida, com o Tatos que divide com Carlos Vieira a voltar a ter problemas com o acelerador, que obrigaram o piloto Chaves a entrar nas boxes logo na primeira volta. Aqui o momento da paragem de Pedro Salvador nas boxes da Veloso Motorsport, uma jornada aziaga para a equipa que perdeu muito tempo atrasando-se irremediavelmente logo no início desta segunda corrida. Com Salvador fora da corrida pela vitória, Stefan de Val tinha o caminho aberto para conquistar a dobradinha em Braga na jornada de abertura do campeonato. O piloto da Wolf ficava assim com o caminho livre para a vitória, contudo Francisco Abreu, aos comandos do Tatos da Nova Driver, cumpriu um turno de condução de grande nível, pressionando fortemente o italiano durante as primeiras voltas e cavando alguma distância para Miguel Barbosa. Mais atrasado, seguiu a norma de Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que se viu obrigado a desistir ao cabo de 14 voltas. Um revés nas aspirações do campeão nacional de Sport Protótipos de 2013, Gonçalo Araújo, que depois do 8º lugar na primeira corrida, via-se agora obrigado a abandonar. Na luta da categoria GT, destaque para António Nogueira no Porsche 911 GT3R, que foi o melhor nas duas provas do fim de semana de Braga, ao alcançar um 7º e um 8º lugar respectivamente, relegando para a segunda posição a Mândio Dias ao volante, também ele de um Porsche, mas um 911 GT3 Cup. Com a troca de pilotos, a luta pelo segundo lugar iria animar-se, aqui o momento em que Miguel Barbosa cede o carro a José Pedro Fontes, e logo a seguir é Francisco Abreu, que ao ser confrontado com o desgaste dos pneus, acabou por entrar nas boxes para a troca de pilotos. Este é o radical de Armando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a ser os melhores da C3, somando um 7º lugar na geral. A recuperar posições depois do azar da primeira volta, Carlos Vieira acabaria por levar o Tatos da Veloso Motorsport ao 6º lugar da classificação final nesta segunda manga. Na frente da corrida só dava mesmo Stefan de Val, o italiano estava mais forte que a concorrência e só mesmo um azar mecânico iria fazer com que não repetisse a vitória alcançada na primeira manga. Na quarta posição terminou Eugénio e Sérgio Montes, que conseguiram repetir a posição da primeira prova. Na luta pelos lugares do pódio, César Campanisso continuou a debater-se com os mesmos problemas de aderência dos pneus traseiros, sendo impotente para contrariar a supremacia italiana, e tinha agora de se haver com a recuperação de José Pedro Fontes no Tatos da Sports & New. Fontes conseguiu chegar à traseira de César Campanisso, mas sem o conseguir atacar, pois os seus pneus também já não apresentavam as melhores condições. Para César Campanisso, o segundo lugar desta derradeira prova do fim de semana de Braga acaba por ser positivo depois das muitas dificuldades experimentadas com o desgaste dos pneus, que forçaram a profunda concentração para evitar um peão. Eu reparei que ele não conseguia estar muito próximo e pensei para mim mesmo que ele estava com dificuldades também, já que ele na primeira corrida também teve dificuldades, por isso mantive a concentração, não foi fácil. Mas pronto, o segundo lugar foi possível. Até ao final da corrida, Stefan de Val construiu uma vantagem que ficou perto de prefazer uma volta completa à pista bracarense, sendo em alguns momentos da corrida 3 segundos mais rápido que os seus rivais, o que diz bem da valia deste italiano do Wolf G808. I had a great start, was able to become seconds before the first corner, and then had no problem following the first one, and when he came into the box, I don't know why, and then from then I was leading the race and just again working on my pace and increasing the gap between my followers. A segunda prova foi então a mítica rampa da Valperra, que não agradou um grande número de equipas que não viram com bons olhos este regresso da velocidade às rampas, acabando por faltar a esta prova. Feitas as apresentações, as hostilidades abriram logo no sábado com a primeira subida, à altura em que Pedro Salvador colocou concorrência em sentido. Como peixe na água, o jovem piloto que faz equipa com Carlos Vieira revelou ao que vinha nesta prova a mais carismática das rampas nacionais e assumiu desde logo a liderança ao rodar mais rápido que os seus adversários. Na segunda posição ficava o Tatos de Miguel Barbosa a 5 décimas do primeiro, o que revelava um bom desempenho da equipa Sports & New, menos habituada a estas andanças das rampas e da montanha, mas que parecia disposta a encaixar o maior número de pontos possíveis para se manter na luta pela conquista do Campeonato Nacional de Velocidade.
Na terceira posição terminavam os irmãos Montes, eles que conseguiam aqui um bom desempenho nesta primeira subida. Já entre os GTs, António Nogueira não deixava os seus créditos por mãos alheias e, mais adaptado às provas de montanha, era o mais rápido e a deixar claro que não iria facilitar e mostrava-se assim atento à luta dos da frente no Campeonato Nacional e disposto a aproveitar qualquer deslize dos seus adversários. Aliás, António Nogueira conseguiu ser o 17º à geral absoluta neste primeiro dia e o melhor colocado entre os que tripulavam carros convencionais, sentindo-se como sempre bastante à vontade neste tipo de traçado. Já Gonçalo Manu e Manuel Castro deram espetáculo na primeira subida, acabando contudo por não conseguir fazer melhor que o seu adversário mais direto. A história deste primeiro dia de competição ficou contudo marcada pelo acidente ocorrido na segunda subida de prova, um violento acidente de Sérgio Montes ao volante do Norman, que impediu todos os outros pilotos de entrar em ação nesta segunda prova de Valperra. O jovem piloto destruiu todo o flanco esquerdo do protótipo preparado pela Veloso Motorsport, escapando no entanto ileso ao embate e não ganhando para o susto. Ora, este acidente acabou por levar a organização a interromper a subida dos restantes carros. Depois de ter saído na frente da classificação no sábado, Pedro Salvador e Carlos Vieira voltaram a mostrar-se intratáveis para a concorrência no derradeiro dia de prova, com o Tatos PY112 a mostrar-se em excelente plano. Depois dos problemas que registrou na primeira prova da temporada, Pedro Salvador e Carlos Vieira mantiveram a liderança e conseguiram uma vitória sem problemas nesta segunda ronda da temporada. O reencontro com a Valperra foi ótimo, como eu previa. É sempre um prazer vir à Valperra e fazer esta prova. Realmente este ano tiveram reunidas todas as condições para ser um sucesso, muito público, muitos concorrentes. Para nós um desafio diferente, com algumas novidades à mistura, um carro diferente, mas balanço muito positivo do que conseguimos fazer nesta prova. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes tudo fizeram para conseguir aproximar-se dos tempos efetuados pela dupla vencedora e conseguiram mesmo rolar mais rápido, notando maior adaptação à rampa da Valperra e maior equilíbrio entre as forças em luta nesta segunda jornada da temporada. A equipa da BP Vodafone Ultimate acabaria por terminar na segunda posição, o que constituiu um bom resultado para uma equipa pouco ou nada habituada a estas rampas. Foi uma prova difícil, foi a primeira vez que fizemos uma prova de rampa, é todo um conceito novo, não tivemos a oportunidade de treinar com o carro de corrida aquilo que gostaríamos ou aquilo que precisaríamos, no entanto foi mais uma experiência, tentámos fazer o nosso melhor e o nosso objetivo aqui era pontuar para o campeonato e daí a nossa presença aqui e foi isso que fizemos. Já depois desta entrevista, a equipa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes acabaria por ser afastado do segundo lugar pelo facto de não ter comparecido na quarta subida. Com esta decisão, o Colégio de Comissários considerou que a equipa não reunia requisitos mínimos para ser classificada. Com esta situação, António Nogueira ascendeu à segunda posição, já que Eugénio e Sérgio Montes não alinharam neste segundo dia da Valperra por não terem conseguido colocar o Norma M20 FC a andar depois do forte despiste da véspera. António Nogueira conseguia assim um excelente resultado nesta segunda prova da temporada, apesar de todas as dificuldades. Foi um pouco mais difícil porque eu tive que correr com uns pneus que já tinham algum uso. Obriga a que uma pessoa tenha que correr com uma marca, pronto, são as regras, e isso custou-me que algum tempo de subida por voltas derivado aos pneus estarem bastante já fatigados. De qualquer maneira, foi baixando de volta por volta, mesmo os pneus depois de estarem fatigados ainda continuei a baixar e na última subida penso que fiz um tempo muito bom, muito bom. Na terceira posição terminou o Porsche de Gonçalo Manu e Manuel Castro, que desta forma ascenderam ao lugar mais baixo do pódio.
Da Falperra, o Nacional viajou para a rampa da Serra da Estrela, prova marcada também pela ausência de muitas equipas. Por isso, as hostilidades voltaram a estar em destaque no regresso das corridas a Vila Real. Olhamos então para a primeira corrida desta jornada do Racing Weekend em Vila Real. Um arranque rápido dos primeiros da grelha de partida, com Gonçalo Araújo a liderar as operações, depois de ter realizado o melhor tempo nos treinos cronometrados. Mas logo na primeira volta ao carro dos líderes do campeonato, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, nesta corrida aqui conduzido por Fontes, acabava mais cedo a prova devido a um toque. Veja-se o estado em que ficou o Tatus PY012 da equipa BP Ultimate Vodafone. Era o abandono prematuro do líder do campeonato, que não começava assim da melhor maneira esta ronda de Vila Real. Na frente da corrida, o Norma MV FC da Araújo Competição liderava a prova, mostrando que havia realizado um bom trabalho de casa e que depois da sua ausência das provas de rampa, teriam de contar com ele para as contas do campeonato. Contudo, pouco antes do quarto de hora de prova e numa altura em que se aproximava a hora para a troca de pilotos, Gonçalo Araújo, pressionado por Pedro Salvador, numa altura em que começava a chover em Vila Real, cometeu um erro na entrada para o circuito antigo, sendo forçado a abandonar devido a despiste, deixando assim Pedro Salvador isolado no comando da prova, com mais de 50 segundos de vantagem para o carro de Francisco Abreu, da Nova Drive, e para o Wolf GB08 de Stefan Wall. Com o piso cada vez mais molhado, assistiu-se então à entrada em cena do safety car e na troca de pilotos a equipa da Veloso Motorsport não baixou os braços, manteve-se na liderança até à bandeira de xadrez. Foi uma corrida difícil, o início da corrida foi complicado pela luta que tive com o Gonçalo. Consegui manter atrás dele relativamente perto, pensando na gestão da prova, como sabia o andamento que o Carlos iria ter na segunda parte. Depois o Gonçalo cometeu aquele pequeno erro, passamos para a frente e quando começou a chover com os slicks foi um momento da prova muito delicado, a pista estava muito escorregadia, mas procurei não cometer nenhum erro, trazer o carro são e salvo até à troca de pilotos para que depois o Carlos conseguisse cumprir a parte dele. E como é que foi a segunda parte da corrida já com chuva? Tivemos que entrar em pista com os pneus slicks porque não podemos fazer a troca de pneus na troca de pilotos e sabíamos que estava safety car em pista, então eu aproveitei, entrei e trocamos para pneus de chuva. Nessa altura entramos para a pista, estava o safety car, ainda demos 4 voltas e acabou por ser uma corrida de gerir até ao fim porque acabávamos por estar em primeiro e foi só acabar a corrida. Atrás de Salvador e Vieira, o jovem Francisco Abreu, que realizou uma excelente corrida a solo no Tatus da Nova Driver. O piloto madeirense queixou-se, contudo, da dificuldade em perceber quando foi dada a indicação de corrida à chuva por parte da organização, algo que também afetou a equipa da CRM. Ora, estas duas equipas só optaram por colocar pneus de chuva numa fase mais tardia da corrida e depois do líder da prova já o ter feito. A terceira posição nesta primeira corrida de Vila Real foi para o radical de Rafael Lobato e Armando Parente, que terminaram na frente do italiano Stefan De Val no Wolf oficial da CRM e o vencedor da primeira jornada do campeonato. Destaque ainda para Gonçalo Manaú e Manuel Castro, que foram os vencedores da categoria GT, tripulando um Porsche GT3 Cup, beneficiando da melhor forma do abandono prematuro de António Nogueira e António Coimbra, que pilotando um Porsche 911 eram sem dúvida os mais sérios candidatos à vitória, mas cedo ficaram pelo caminho. Uma nota ainda para Joaquim Teixeira e Joaquim Santos, foram os melhores entre os carros de turismo, conseguindo levar o Seat Leon Supercopa ao 9º lugar da geral e ao primeiro entre os carros de turismo. O segundo dia de prova em Vila Real voltou a ser marcado por muita animação. O arranque desta derradeira corrida, que contou com muito público nas bancadas, foi o italiano Stefan De Val no Wolf G808 a dominar, superando o autor da pole position, Carlos Vieira. O vencedor das duas primeiras corridas do ano em Braga voltava a mostrar-se muito competitivo e rodava rápido na frente do Tatus da Veloso Motorsport. Contudo, a liderança do piloto da CRM foi solo de pouca dura, já que à terceira volta das 22 ao circuito de Vila Real, Carlos Vieira recuperou a liderança e mantinha-se muito rápido, ganhando vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Vieira começava assim a consolidar a liderança, afastando-se do piloto da Wolf CRM,
que, no entanto, conseguiu manter-se no segundo lugar até à paragem obrigatória nas boxes. Com a troca de pilotos, Francisco Abreu, no Tatus da Nova Driver, subiu para o segundo lugar, agora atrás de Pedro Salvador, mas com uma vantagem confortável sobre o italiano De Val. Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão realizaram uma corrida de trás para a frente, com Gonçalo Araújo a ser mesmo o mais rápido em pista nesta fase da prova. Contudo, foi Miguel Cristóvão que, numa manobra arriscada mas brilhante, conseguiu superar Francisco Abreu para entregar o Norma M20 FC de Araújo Competição em quarto lugar a Gonçalo Araújo para o último turno de condução. Contudo, um acidente com o Austin Martin de Carlos Alonso e Francisco Carvalho na volta 18 obrigaram à entrada do safety car em pista, o que levou ao reagrupamento do pelotão. Ora, aproveitando a presença do safety car em pista, Gonçalo Araújo, no último turno de condução, conseguiu superar primeiro Francisco Abreu e depois Stefan De Val nas escassas 2 voltas limpas que sobraram na corrida e chegar então ao segundo lugar. À sua frente, o carro de Pedro Salvador e Carlos Vieira estava já demasiado longe para que o piloto Araújo Competição conseguisse chegar ao líder da prova. Com esta vitória, a terceira consecutiva no campeonato, Pedro Salvador e Carlos Vieira assumiram a liderança do Nacional. Correu bem, saímos da pole, acabei por arrancar bem, mas o carro do Stefano acabou por ser mais rápido, acabou por passar para a frente, depois tive que ir, comecei a pressionar e acabei por passar na segunda ou terceira volta e depois foi aumentar o máximo de vantagem, dar o máximo de vantagem possível para depois passar o carro ao Pedro, para o Pedro terminar a corrida a gerir também. Entre os GTs, António Nogueira e António Coimbra em Porsche não deram hipótese à concorrência e desta vez venceram mesmo e de forma brilhante esta segunda prova de Vila Real. Entre os carros de turismo, Manuel Pedro Fernandes esteve em destaque ao vencer ao volante do Seat Leon. De Vila Real, o Campeonato Nacional viajou então para o Algarve. Logo na largada, Carlos Vieira e Gonçalo Araújo, com um excelente arranque, surpreenderam José Pedro Fontes, colocando-se rapidamente na frente do carro da BP Ultimate Vodafone. Vieira, mais agressivo, conseguiu mesmo assumir a liderança da prova, na frente do Norma M20 FC da Araújo Competição. Na luta pela quarta posição surgiu então o italiano Stefan De Val, que tinha Francisco Abreu no Tatus da Nova Drive colado e a mostrar-se ao italiano da CRM Motorsport. Estavam lançados os dados para esta primeira corrida e os 5 primeiros rapidamente abriram um espaço entre os restantes carros. Num traçado rápido, Carlos Vieira, no Tatus da Veloso Motorsport, tentava afastar-se dos seus perseguidores. No entanto, o piloto que o ano passado venceu nesta pista tinha agora atrás de si um super rápido Gonçalo Araújo e um competitivo José Pedro Fontes, que se mostravam atentos ao andamento do líder da corrida. A luta pelos primeiros lugares estava assim ao rubro e por isso foi com naturalidade que Fontes se começou a mostrar a Araújo na tentativa de assumir a segunda posição. Ora, a primeira tentativa de ultrapassagem acabou com Gonçalo Araújo a fechar muito bem a porta ao carro da BP Ultimate Vodafone. Pressionado por José Pedro Fontes, Gonçalo Araújo tentou chegar à liderança da prova e na tentativa de ultrapassar Carlos Vieira, os dois carros tocaram-se. No final da reta da meta, Araújo trava tarde e é obrigado a alargar a trajetória e José Pedro Fontes aproveita bem a oportunidade para, de uma assentada, ultrapassar os dois pilotos que seguiam na sua frente e assim assumir a liderança da prova. Um verdadeiro golpe de teatro numa altura em que a prova estava bastante intensa. Devido ao toque, Carlos Vieira acabou por ser penalizado e é obrigado a fazer uma paragem nas boxes, enquanto o Norman de Gonçalo Araújo acabou por furar a roda traseira do lado esquerdo, bem visível nestas imagens. O piloto de Lisboa perde assim várias posições e é obrigado a entrar para as boxes. Aqui outro dos momentos da corrida, o abandono do Wolf de António Ricciardi e José Pedro Faria, eles que não foram felizes nesta primeira corrida, acabando por abandonar a prova. Entrava-se então na primeira mudança de piloto, aqui o momento em que Eugênio Montes cede o volante do Norma ao seu irmão Sérgio. Outra paragem de Francisco Abreu, ele que voltou a correr a solo, sem a companhia do campeão nacional César Campanisso. O jovem madeirense que largou do 5º lugar da grelha estava a realizar
uma prova de grande nível. Aqui o momento em que o líder da classe GT, António Coimbra, cede o volante do Porsche a António Nogueira. Eles que não tiveram concorrência à altura nesta prova do Algarve e por isso António Nogueira acabaria mesmo por se envolver na luta pelo top 6 desta corrida. Este é o momento da troca de pilotos do comandante da prova. Fontes dava então o lugar a Miguel Barbosa. Aqui o carro de Gonçalo Araújo, com a equipa da Araújo Competição a ser obrigada a trabalhos redobrados para voltar a colocar o carro novamente em pista. Na frente, Miguel Barbosa mantinha-se no comando da corrida, agora com o carro da BP Ultimate Vodafone com uma vantagem maior sobre os seus adversários. Mais atrás, António Nogueira mantinha uma intensa luta com o radical de Sérgio Montes. Aqui um ligeiro toque entre os dois, com Nogueira a atrasar-se. Já Nicola de Val, que havia assumido o volante do Wolf na segunda posição atrás de Barbosa, acabaria então por beneficiar do segundo golpe de teatro desta ronda. O italiano aproveitou uma penalização imposta a Miguel Barbosa por excesso de velocidade nas boxes para herdar a liderança da prova, o que o deixava numa excelente posição para vencer esta primeira corrida do fim de semana algarvio. E este é de novo o líder da classe GT, António Nogueira, que acabaria esta primeira prova na 7ª posição da classificação geral. Com Francisco Abreu a tentar aproveitar para ainda lutar pela vitória, os atrasados Pedro Salvador e Miguel Cristóvão tentavam agora recuperar posições para ainda entrar no top 5 desta primeira corrida e minimizar assim os estragos iniciais. Aqui os metros finais da primeira corrida, com o carro dos gêmeos Stefani e Nicola de Val a vencer a primeira prova desta jornada do fim de semana algarvio. Destaque para o brilhante segundo lugar de Francisco Abreu, que beneficiou igualmente dos problemas e penalizações aplicadas aos seus adversários mais diretos, terminando contudo a corrida com os pneus traseiros do Tatus PY012 Honda já muito desgastados e a defender-se dos ataques do terceiro classificado. Terceiro lugar então para Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, que depois da penalização acabaram por chegar ao lugar mais baixo do pódio. No segundo dia estava tudo em aberto pela vitória e prevê-se assim uma corrida bastante animada. Ora, na frente da grelha de partida, Nicola Duval, que havia sido o melhor na segunda qualificação, o italiano que tinha a seu lado Miguel Cristóvão com o Norma da Araújo Competição. Na segunda linha, Francisco Abreu e Pedro Salvador, com o líder do campeonato, a sair para esta segunda corrida da 4ª posição da grelha. Mas as coisas nem começaram bem para os líderes do campeonato, com Pedro Salvador a ver o motor de arranque do Tatus PY012 a não colaborar, o que obrigou a largar da boxe para a corrida final deste fim de semana do Algarve. Ora, na largada, o italiano da CRM Motorsport foi o mais rápido e assumiu de imediato a frente da corrida, levando na sua traseira Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, com Miguel Barbosa no 4º lugar. Na categoria GT, era António Nogueira que se impunha a Rafael Lubati e Donald Nason e que mostrava que dificilmente deixaria fugir a segunda vitória do fim de semana entre os GTs. E aqui a luta entre José Pedro Faria no Wolf e Sérgio Montes no Norma, uma luta que acabaria cedo, já que José Pedro Faria foi obrigado a abandonar cedo esta prova e mais tarde foi a vez de Sérgio Montes. Aqui é Miguel Barbosa, ao volante do Tatus, que nesta fase da corrida denotava à frente do carro solto e isso estava a originar problemas de arrefecimento no carro da BP Ultimate Vodafone. Barbosa mantinha-se na 4ª posição, atrás do surpreendente Francisco Abreu e de Miguel Cristóvão, que estava a dar conta do recado. Uma luta a 3 pela segunda posição, com as atenções destes 3 pilotos colocadas em Nicola Duval, que seguia na liderança. Este é o peão do carro de António Ricciardi e José Pedro Faria, com o Wolf a ficar no meio da pista e a obrigar mesmo à entrada do safety car. E este é um dos momentos desta segunda corrida, a ultrapassagem de Miguel Cristóvão a impor o Norma ao Tatus de Francisco Abreu. Mais atrasado, depois de ter sido obrigado a largar das boxes, surgiu então Pedro Salvador, que começava a ganhar terreno. E aqui é o safety car já em pista, com todos os carros a reagruparem, o que voltava a lançar os dados relativamente à vitória na corrida. Assim, logo que o safety car saiu de pista, Pedro Salvador, que estava na 5ª posição, rapidamente chegou ao 3º lugar, surpreendendo primeiro Miguel Barbosa, que continua a denotar problemas com a frente do Tatus, e depois Francisco Abreu. Aqui o momento da ultrapassagem de Salvador ao jovem madeirense da Nova Driver. Estava lançada a luta pela vitória na prova e todos esperavam agora que Pedro Salvador rapidamente chegasse aos 2 lugares da frente.
Contudo, na reta da meta repetiu-se a situação da corrida da véspera. Ora, Francisco Abreu, mais rápido, consegue colocar-se ao lado de Salvador, ganha posição e Salvador, na tentativa de impedir a ultrapassagem, acaba mesmo por tocar no piloto da Nova Driver, levando à saída de pista de Francisco Abreu. Iniciava-se então a janela para a troca de pilotos, com Miguel Barbosa a ser o primeiro a entrar na boxe, ele que dava o lugar a José Pedro Fontes. Pouco depois era a vez de entrar Miguel Cristóvão e Pedro Salvador. Este último dava o lugar a Carlos Vieira, que não conseguiria sair das boxes. A equipa de mecânicos ainda tentou colocar o Tatus a funcionar, mas uma avaria elétrica viria então a ditar o abandono da equipa da Veloso Motorsport. Um duro golpe nas aspirações da equipa. Na frente da corrida, Nicola de Val seria o último entre os homens da frente a entrar na boxe para a troca de pilotos. Uma estratégia que acabaria por não se revelar a mais acertada, mas já lá vamos. Este é o estado da frente do Porsche 911 de António Nogueira, que obrigou a trabalhos redobrados por parte da equipa de mecânicos na paragem nas boxes. Voltamos então à frente da corrida, onde De Val viu José Pedro Fontes rapidamente aproximar-se da liderança da corrida. O piloto da BP Ultimate Vodafone voltava a estar mais rápido e alcançava assim o líder da prova. Encostado ao piloto da Wolf, Fontes não teve de esperar muito tempo para assumir a liderança da prova. Nesta fase da corrida, José Pedro Fontes estava melhor e numa ultrapassagem por dentro, surpreendeu então o italiano da CRM Motorsport, que se mostrou incapaz de travar o piloto do Porto, que estava atrás de si. Nas boxes era então o abandono de Carlos Vieira, que não foi capaz de cumprir uma volta nesta segunda corrida. E aqui é o momento em que é mostrada a Francisco Abreu uma penalização por ultrapassar os limites da pista. Ainda assim, o piloto madeirense conseguiria chegar ao quarto lugar da classificação nesta segunda corrida de Portimão. Na frente, José Pedro Fontes tentava aumentar a diferença para Gonçalo Araújo, que era agora segundo classificado. Contudo, com o passar das voltas, Araújo encostou mesmo em Fontes, deixando antever que a ponta final da corrida seria bastante emotiva. A luta pela vitória estava assim mais animada do que nunca e Gonçalo Araújo conseguia mesmo impor o seu norma ao Tatus de José Pedro Fontes e ultrapassar o piloto da BP Ultimate Vodafone na reta da meta. Contudo, José Pedro Fontes nunca perdeu o contacto com o carro vermelho da Araújo Competição e na parte interior do circuito voltava a assumir a liderança da corrida. Assistia-se à melhor fase da prova do Campeonato Nacional, com incerteza quanto ao vencedor. A tentar apanhar o comboio da luta pelo primeiro lugar, Stefano Duval era agora terceiro, tentava encurtar a distância que o separava dos dois da frente, o que parecia uma missão cada vez mais impossível. É que na frente, Fontes não dava tréguas e impunha um andamento forte na tentativa de não voltar a ser surpreendido por Gonçalo Araújo. No entanto, o Norma era mais rápido na reta da meta e voltava a ultrapassar o líder da prova e a assumir assim o comando da corrida. Uma excelente prova para Gonçalo Araújo e José Pedro Fontes, que lutavam assim pela vitória nesta segunda corrida do fim de semana do Algarve. Contudo, o piloto da BP Ultimate Vodafone Team, com um carro mais equilibrado nas travagens, voltava a assumir o comando com uma ultrapassagem por dentro a Gonçalo Araújo, que tudo fez para fechar a porta ao piloto do Porto. A expectativa aumentava nas boxes a cada volta desta segunda corrida do Nacional de Velocidade. No início da volta seguinte, voltávamos a assistir à troca de liderança, com os dois da frente numa luta intensa pela vitória, onde já ninguém seguia o que se passava nos lugares mais atrasados. A batalha pela liderança voltava a colocar Fontes no primeiro lugar, com Araújo a denotar grandes dificuldades para suster nesta zona o piloto do Porto atrás de si. Excelente manobra de José Pedro Fontes a conseguir de novo chegar ao comando da corrida, de onde não mais sairia, conquistando assim uma importante vitória para as contas do campeonato, naquela que foi a mais espetacular corrida dos últimos tempos do Campeonato Nacional de Velocidade. Quero salientar sobretudo o grande trabalho que fizemos este fim de semana. Tivemos um nível competitivo altíssimo, podemos ter vencido a primeira corrida, não conseguimos, levámos um drive-thru, não conseguimos, foi pena. Materializámos hoje o andamento que tínhamos o fim de semana todo e o trabalho que tivemos, portanto toda a equipa está de parabéns. O José Pedro fez um turno fantástico, esta última volta foi uma coisa assombrosa, com o carro sempre a desligar-se, portanto estamos de parabéns e acho sobretudo muito merecida esta vitória para toda a equipa. Depois das férias de verão, o Nacional voltou ao Algarve para a penúltima ronda da temporada. Vamos então para o filme da primeira corrida deste fim de semana algarvio. Logo nos cronometrados se percebeu que Carlos Vieira e Pedro Salvador
Não pretendiam facilitar, conseguindo a pole position, tendo a seu lado o Norman da Araújo Competição. Já na segunda linha, esta era ocupada por Miguel Barbosa e José Pedro Fontes e pela equipa da CRM Motorsport, composta por Stefan e Nicola de Val. Já o Tatus da Nova Drive, conduzido por Francisco Abreu, saía da terceira linha da grelha, ao lado da equipa composta por António Ricciardi e José Pedro Faria. No arranque, Carlos Vieira, no Tatus da Veloso Motorsport, assumiu, como se previa, o comando da corrida, enquanto José Pedro Fontes, com uma partida bem conseguida, surpreendeu Gonçalo Araújo e assumiu o segundo lugar. Stefan de Val surgia então atrás do Norman de Gonçalo Araújo, com Francisco Abreu na quinta posição. Com o passar das voltas, Carlos Vieira mostrava que o Tatus da Veloso Motorsport tinha um setup bem afinado e começava rapidamente a ganhar uma ligeira vantagem sobre José Pedro Fontes. A tentar encurtar a distância para os dois da frente, Gonçalo Araújo não baixava os braços, andava rápido nesta fase da corrida e tentava chegar à traseira do carro da Sports & You na tentativa de discutir a vitória na prova. Com o passar das voltas, Fontes encostou então em Vieira, aumentando a expectativa sobre o comando da corrida. O piloto da Sports & You estava a pressionar Vieira, que nesta fase da corrida já tinha sido avisado pela direção de prova para não ultrapassar os limites da pista. Com Fontes colado, Carlos Vieira comete então um erro no final da reta da meta, o que deixa José Pedro Fontes no comando da prova. No comando da corrida, José Pedro Fontes iniciava então as dobragens aos pilotos mais atrasados. Aqui o momento da ultrapassagem a Armando Parente no Radical S3, ele que faz dupla com o Rafael Lobato e que entre os radicais acabariam então por vencer. Mais atrasado estava o Wolf da CRM Motorsport. Chegava então a altura para a janela de troca de pilotos e entre os pilotos da Veloso Motorsport, Sérgio Monte já tinha dado lugar ao seu irmão Eugénio, que tentava não deixar fugir a sexta posição. E este é o carro de Carlos Vieira, que seguia nesta fase da corrida na segunda posição, com Gonçalo Araújo já muito perto. Aqui o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa, o piloto da Sports & You acabou por sair das boxes para o seu turno de condução na frente de Pedro Salvador, que rapidamente colou no líder, o que deixava antever uma luta intensa até ao final pelo primeiro lugar. Já Francisco Abreu mantinha-se na quarta posição, ele que voltava a assumir sozinho a condução do Tatus da Nova Driver. Na frente, a luta pelo primeiro lugar estava ao rubro, com Pedro Salvador a espreitar a oportunidade para tomar de assalto o comando da prova para Miguel Barbosa, mas o piloto da Sports & You não facilitava e mantinha-se na frente do carro da Veloso Motorsport. A pressão de chegar à liderança da prova fez com que o piloto da Maia fizesse um peão, acabando por ver Miguel Barbosa afastar-se e caminhar para o triunfo nesta primeira corrida do fim de semana algarvio. Pedro Salvador mantinha-se nesta fase final da prova a um bom ritmo, mas não conseguia encurtar a distância para o líder da corrida. Nas voltas finais, Miguel Barbosa manteve toda a concorrência à distância, acabando assim por garantir uma preciosa vitória que o colocava na frente do comando do campeonato. Aqui a satisfação dos dois pilotos da Sports & You pela vitória alcançada nesta primeira corrida do fim de semana de Portimão. Ora, na primeira linha da grelha de partida para esta segunda prova do Campeonato Nacional de Velocidade, Miguel Barbosa e Nicola de Val, com Salvador e Francisco Abreu na segunda linha. Logo no arranque, o italiano não resistiu a Pedro Salvador, que rapidamente assumiu o comando da corrida na frente do piloto da CRM Motorsport. Com o andamento mais rápido, os dois abriram uma ligeira diferença para Francisco Abreu, que com um excelente arranque surpreendeu Gonçalo Araújo e Miguel Barbosa, que seguia na quinta posição. Com um andamento verdadeiramente espetacular, Pedro Salvador e Nicola de Val conseguiram cavar uma ligeira diferença para os seus mais diretos rivais, o que deixava antever uma intensa luta luso-italiana pela vitória nesta segunda corrida desta sexta ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. Abria-se então a janela para a troca de pilotos. Este é o momento em que Pedro Salvador cede o seu lugar no volante do Tatus Y10 da Veloso Motorsport a Carlos Vieira. Este acabaria então por ser um dos momentos da corrida, isto porque a equipa acabaria por sofrer uma penalização por não ter cumprido o tempo obrigatório regulamentar de 1 minuto de paragem em 4 décimos. Desta forma, Carlos Vieira sofreu um drive-thru que retirou todas as hipóteses de lutar pela vitória nesta segunda corrida.
Na frente da prova ficava então o carro da CRM Motorsport com o Stefano De Val agora ao volante. À segunda posição subiu então José Pedro Fontes, que substituiu Miguel Barbosa na condução do Tatos Y10 da Sports New. Fontes, mais rápido, despachou primeiro Gonçalo Araújo e depois levou a melhor sobre Francisco Abreu. Nas últimas voltas desta segunda corrida do fim de semana de Campeonato Nacional de Velocidade em Portimão, a expectativa voltou a aumentar, já que José Pedro Fontes, na segunda posição, alcançava a volta mais rápida da corrida e estava cada vez mais perto de Stefano De Val. Volta após volta, o português foi-se aproximando do italiano e acabou a corrida na segunda posição, a 2 décimas do vencedor. Fizemos um forcing muito grande no final, entretanto tive que passar o Francisco Abreu e o Gonçalo Araújo e no final fizemos de facto uma série de voltas muito boas, encostamos, se calhar mais uma volta teríamos a hipótese de pelo menos tentar fazer uma ultrapassagem, que na volta da corrida não conseguimos. Não foi a corrida que eu desejaria, mas é um fim de semana em cheio, porque passámos para a liderança do campeonato, ficámos as 2 corridas à frente dos nossos mais diretos adversários e, portanto, só podemos sair daqui satisfeitos com estes 2 bons resultados. Fim de semana decisivo no Racing Weekend, verdadeiramente espetacular o ambiente em torno da última ronda do Nacional de Velocidade. Após a vitória em Portimão, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes chegavam a esta última ronda da temporada dispostos a sair do Estoril com a conquista do título. Assim, na largada da primeira corrida, José Pedro Fontes foi mais rápido que Francisco Abreu no Tatos da Nova Driver, com o piloto do Porto a assumir o comando da prova. Na terceira posição colocou-se o italiano De Val. Este trio rapidamente abriu uma ligeira vantagem para os seus perseguidores, o Norma de Gonçalo Araújo e o Tatos de Carlos Vieira, que com um arranque menos bom deixou fugir os seus adversários neste campeonato. Com o passar das voltas, Vieira despachou Araújo e foi em busca do trio da frente, líder da corrida. Mais atrás, entre os GTs, António Nogueira era o comandante desta classe, seguindo na frente do carro de Gonçalo Manaú e Manuel Castro, com os 2 Porsche a lutarem pela vitória nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril. À 10ª volta, a liderança da prova acabou mesmo por mudar. O madeirense Francisco Abreu aproveitou um problema com o carro de António Nogueira, que retardou o líder da corrida, para ultrapassar então José Pedro Fontes no final da reta da meta, assumindo assim o comando da prova. Na troca de pilotos, o primeiro a entrar foi então Carlos Vieira, que após o toque no início da corrida com o Stefano De Val, acabou por se atrasar na corrida. Aqui o momento em que Pedro Salvador assume o comando do Tatos da Veloso Motorsport. E aqui a entrada para a troca de pilotos do líder da corrida. Francisco Abreu entregava ao Tatos da Nova Driver a Luís Sá Silva, com uma vantagem de 8 segundos para o segundo classificado, que era então o italiano De Val. E este é o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa. Em pista, o italiano do Wolf da CRM Motorsport, após a troca de pilotos, regressaria à pista atrás do líder, ultrapassando mesmo Luís Sá Silva. Contudo, uma penalização por não ter respeitado o tempo obrigatório de paragem na boxe acabaria por afastar Stefano De Val da vitória nesta primeira corrida. Com paragem obrigatória para o italiano, Sá Silva aproveitou para assumir o comando da prova, de onde não saiu mais até ao final da corrida. Estávamos com um bom ritmo de corrida, acima de tudo, e mais tarde ou mais cedo sabia que o primeiro lugar estava ao nosso alcance. Segundo lugar para Stefano De Val, numa prova em que o italiano deixou escapar a vitória por um erro na boxe. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes terminavam esta primeira corrida na terceira posição, aumentando assim para 11 pontos a diferença para o segundo classificado do campeonato, que era agora Stefano De Val, e 17 para Vieira e Salvador, que nesta primeira corrida da última prova da temporada não foram além da 7ª posição. Já entre os GTs, a vitória coube ao Austin Martin de Miguel Lobo e Tomás Ortigão, que, beneficiando dos azares alheios, alcançavam a primeira vitória no Nacional de Velocidade. Vamos então para o desfecho de um dos campeonatos de velocidade mais emotivos dos últimos anos. Num ritmo verdadeiramente alucinante, Sá Silva acaba por se isolar com o Stefano De Val. Os dois rapidamente ganharam uma ligeira vantagem sobre um trio composto por Miguel Cristóvão, José Pedro Faria e Miguel Barbosa. O jovem piloto da CRM Motorsport, ao volante de um Wolf, não poderia desejar melhor corrida no Estoril.
O ex-campeão nacional de karting, José Pedro Faria, é uma das grandes promessas do automobilismo nacional e isso mesmo revelou nesta corrida com um carro competitivo e com um setup bem adequado à exigente pista do Estoril. O jovem piloto do Porto não contava para as contas do Campeonato Nacional de Velocidade e por isso não interferia na luta pelo título, travada agora apenas entre Barbosa e Deval. Isto porque Pedro Salvador acabaria mesmo por desistir à passagem da quarta volta, com os problemas do motor do Tatos a não conseguirem ser ultrapassados. Um final demasiado inglório para Pedro Salvador e Carlos Vieira, eles que lideravam o campeonato e que depois de terem chegado ao Estoril com a ambição de ultrapassar a reduzida desvantagem que tinham para os comandantes do Nacional, viram fugir entre os dedos a vitória no campeonato. Voltamos à frente desta segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend, numa altura em que o Norman da Araújo Competição começa a revelar problemas com a caixa de velocidades que levariam mesmo ao abandono do piloto de Cascais, Miguel Cristóvão. Um revés para a equipa da Araújo Competição, que apostava nesta segunda corrida do Estoril fazer melhor que o quarto lugar da primeira corrida da véspera. Chegavam então à altura para a última troca de pilotos da temporada deste Nacional de Velocidade. O primeiro a entrar nas boxes foi o Tatos da equipa BP Ultimate Vodafone, com Miguel Barbosa a entregar o volante a José Pedro Fontes. Fontes saía para o seu turno de condução com a certeza que teria de controlar o andamento de Stefan Deval para conquistar o campeonato. Já o italiano da CRM Motorsport saiu das boxes com a missão de chegar à liderança da prova. Contudo, um conjunto de dobragens sucessivas impediram o italiano de se aproximar do carro da nova driver. Com Francisco Abreu ao volante, a diferença entre o primeiro e o segundo aumentou e o madeirense foi ainda o autor da volta mais rápida, mostrando que não iria facilitar depois de um excelente turno de condução do seu parceiro. Já entre os GTs, António Nogueira não facilitava e somava mais um título de campeão nacional. Lá na frente, a vitória, a segunda do fim de semana para Francisco Abreu e Luís Sá Silva, numa jornada de sonho para os jovens pilotos que não deixaram de agradecer o trabalho dantesco da equipa para que fosse possível lutar pela vitória no Estoril. Como é que é essa corrida? O arranque felizmente correu bem. Tem pena que acho que o Salvador teve algum problema logo no carro, mas chega a curva 1, vejo logo o Deval e eu fiquei logo, pronto, isso vai ser o mesmo que ontem, mas felizmente acho que nós acertámos melhor que eles com o setup do carro e o ritmo eu reparei que por volta estava a dar entre meio segundo a 1 segundo, aquilo foi só manter esse ritmo e depois fazer a entrega aqui ao Francisco, que também felizmente foi uma troca bastante rápida, ainda tivemos uns 10 segundos ali nas calmas, correu tudo bem e o Francisco depois foi só levar o carro a vitória e a puxar e a mostrar que temos ritmo para lutar sempre. Final de glória para os terceiros classificados desta derradeira corrida. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, com uma gestão inteligente da prova, garantiram a vitória no campeonato e deixaram em delírio a boxe da Sports New. A festa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes no final de uma das melhores temporadas da velocidade nos últimos anos. Foi uma época bastante trabalhosa, uma época onde começámos com um carro que desconhecíamos por completo, nós e a equipa, trabalhámos bastante, foi um ano sempre em crescendo, acho que todos nós fizemos um fantástico trabalho, fomos evoluindo, obviamente com altos e baixos durante o campeonato, mas acho que a equipa fez um trabalho fantástico. Parabéns aos meus patrocinadores também que acreditaram neste projeto novo, parabéns ao Zé Pedro que também fez uma época fantástica como sempre e portanto acho que é uma vitória mais do que merecida para todos e é um campeonato de sucesso. Eu acho que estes protótipos revelaram-se um campeonato de sucesso, um carro bastante competitivo e viu-se pelas lutas animadas ao longo de todo o ano e portanto acho que temos aqui um campeonato de futuro. O pódio final da segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend de 2014. Na próxima edição do Auto Magazine fazemos o resumo à temporada de 2014 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno.